Hoje no plantão da missão, Renan Santos 2026. Confira os melhores momentos do dia. Imagina o Renan chegando e perguntando, são 30 segundos para você formular uma pergunta no debate. Se eu fosse o Renan e tivesse o Lula na minha frente, a primeira seria muito simples. Lula, você é um ladrão. Me explique o quanto você roubou no Mensalão, no Petrolão, no escândalo dos Aloprados e todos os outros escândalos envolvendo o PT. Pronto. Dou ainda os 15 segundos que sobrou da pergunta para você responder. Mas, coitado, Lula vai infartar. Então, ele não pode ir para o debate, ele não tem condição de ir para o debate. Primeiramente, a gente vai ganhar a eleição. Segundamente, é um prazer estar aqui em Mogi. Eu não sei se vocês acompanharam hoje a sabatina do Renan na Globo News, mas quem assistiu entendeu por que Lula e Flávio não querem ir para os debates e a campanha dos dois está pedindo para o Renan não ir. Muito claramente, né? Se o Renan teve aquela capacidade, ele não parava de ser interrompido, com um monte de palavras sendo colocadas na boca dele, uma em cima da outra, sem regra nenhuma, que no debate pelo menos, 30 segundos pro coleguinha, 1 minuto e meio para responder. Se sem regra nenhuma, com duas que estavam jogando contra, ele já teve o desempenho de hoje, imagina num debate, imagina o atropelo que seria. Gente, o Flávio tem dificuldade de concatenar ideias, né? De colocar ali sujeito e predicado, sabe? O objeto direto depois do verbo. Ele tem dificuldades de articulação nesse sentido. Dá para ver claramente. Não à toa ele tem pouquíssimos pronunciamentos e não à toa ele nunca aprovou nada como senador da República. É senador da República. É muito mais fácil. O Minato estava falando aqui sobre o processo legislativo. Para aprovar um projeto simples, preciso convencer outros 256. Eu tenho 7 anos de mandato, tem 513 deputados. Se eu conhecer 350 é muito, é impossível você conhecer todo mundo. No Senado, em um almoço você forma a maioria para aprovar um projeto. O Senado toda quarta-feira o Romário organiza uma pelada. Na pelada do Romário tem voto suficiente para aprovar uma PEC. É muito mais fácil aprovar projeto sendo senador da República. E ainda assim ele não teve capacidade de aprovar. E ele ainda, como o Minato bem colocou, está propondo um projeto que ele votou o meu projeto. Então, teoricamente, era para ele saber que a lei é essa, porque ele votou a favor dessa lei. O que só demonstra que ele, assim como a maioria esmagadora do Congresso Nacional, não lê o que vota. E esse é o tipo de parlamentar que eu mais combato lá dentro. Eu respeito a Heloísa Helena do PSOL, porque ela pode divergir 99% de mim, mas eu sei que ela lê o que vota. Eu sei que ela está no plenário. Agora, um cara que não pensa nada, não tem nenhuma posição, não lê o que vota, olha para o painel, segue o que o líder diz e fica por isso mesmo, aí eu não respeito. Aí eu não respeito. Do outro lado, você imagina no debate, o Lula primeiro não tem proposta, né? Ele desistiu de ter proposta há muito tempo. Ele conta com o fato de que ele destruiu todo o resto da esquerda, monopolizou, e agora a esquerda inteira está na mão dele. E apoia ele. Não tem candidatura do PSB, não tem candidatura do PDT, não tem candidatura do PCdoB. Quando a Marina disputou contra a Dilma, estava em primeiro a Marina. Aí foi lá o PT e destruiu a Marina. Quando o Ciro estava crescendo, destruíram o Ciro. Agora o Lula está reinando soberano. Então ele não precisa de proposta. Ele vai lá, dá gás, dá o pé de meia, colocou 180 bilhões de reais de dinheiro artificial na economia só nesse ano. Imagina o Renan chegando e perguntando, são 30 segundos para você formular uma pergunta no debate. Se eu fosse o Renan e tivesse o Lula na minha frente, a primeira seria muito simples. Lula, você é um ladrão. Me explique o quanto você roubou no Mensalão, no Petrolão, no escândalo dos Aloprados e todos os outros escândalos envolvendo o PT. Pronto. Dou ainda os 15 segundos que sobrou da pergunta para você responder. Mas, coitado, Lula vai infartar. Então, ele não pode ir para o debate, ele não tem condição de ir para o debate. Por isso que eu digo para vocês, não só nós somos os únicos que têm proposta, ponto. Eu nem entro
Qual que é a posição que eu fico aqui na interferência? Aqui. Eu nem entro... Antes de entrar no mérito, nós somos os únicos que têm proposta, ponto. Tem alguma proposta. Porque todos os outros planos de governo, não sei se vocês viram, mas assim, repito, cartinha pro Papai Noel. É assim, a cartinha de intenção, né? Ah, qual que é a sua proposta para a saúde? Mais saúde. Qual que é a sua proposta para educação? Mais educação. Qual que é a sua proposta para segurança? Mais segurança. Pô, meu, mas e aí? E como você vai fazer isso aí? Qual que é o caminho que você vai seguir? Qual que é a visão de mundo que você defende? A visão de mundo do PT não é nenhuma, porque o PT votou contra o meu projeto de aumento de pena, de furto, roubo, receptação e estelionato. O Lula foi lá e sancionou porque era ano eleitoral. Então não acredita em nada, é o poder pelo poder. Bom, se essa eleição o tema é segurança, se o nosso discurso de soltar bandido tá pegando mal, nesse ano a gente vai lá e prende bandido, aí no outro ano a gente volta a soltar. Teve agora medida provisória para acabar com a taxa das blusinhas, que foi implementada pelo próprio governo. Só que aí viram que pegou mal, o Sidônio ali, ministro da propaganda do Lula, viu, olha, presidente, esse foi a pior pancada de popularidade que você tomou, foi taxa das blusinhas. Aí ele lançou uma medida provisória para acabar com a taxa das blusinhas. A taxa da blusinha vai voltar em setembro, porque a medida provisória vai passar o prazo e o governo não quis votar. Então assim, eles ficaram com o discurso de que olha só como o Lula é bom, olha como o painho é bom. Ele foi lá, acabou com a taxa da blusinha, agora você vai poder importar a blusinha barata. Setembro vai voltar. E você não vê nenhuma repercussão de imprensa e você não vê nenhum barulho em relação a isso. Vai voltar agora no meio... Assim, eles nem se deram ao trabalho de votar para durar pelo menos na eleição. No meio da eleição já vai voltar a taxa das blusinhas. Só que vai ter tanta coisa acontecendo, debate, ataque de lado a lado. Os ataques mais baixos que vão ser feitos contra o Renan já foram feitos hoje. Tudo que há de pior para bater no Renan, bateram hoje na sabatina. Não tem mais nada. E ele já respondeu tudo. A estratégia dos nossos inimigos vai ser só ficar repisando as mesmas coisas que ele já respondeu hoje. Agora, como é que se explica? O Flávio, por exemplo, primeiro ele disse que não conhecia o Vorcaro. Aí foi pego na mentira, falou, não, eu conheço, mas eu conhecia antes de saber que ele era bandido. Aí foi pego na mentira, porque ele visitou o Vorcaro preso. Aí, não, mas eu fui só encerrar meu relacionamento. Falei, mas você era casado com o Vorcaro? Bom, você tinha intimidade o suficiente para pedir 100 milhões de reais pelo WhatsApp, mas não tinha intimidade o suficiente para você precisava ir pessoalmente para encerrar relações? Na sabatina do Thales foi online, né? É verdade, e ainda ele quer o candidato EAD, né? Porque a sabatina do antagonista ele fez de casa. Nas outras ele sequer tá indo para ser entrevistado. Se bobear vai fugir da Globo News também, tá? Eu acho que vai fugir. O Lula já fugiu, acho que o Flávio também não vai ter coragem de ir. Mesmo porque, gente, a gente precisa se lembrar disso. O Flávio, ele desmaiou debatendo com a Jandira Fegali. Ao G1 e à Globo News, Renan Santos diz que não vai cumprir decisões monocráticas do STF. Em entrevista ao G1 e Globo News, o candidato à presidência da República pela eleição afirmou que decisões monocráticas que ele considera que extrapolem as competências da corte não devem ser obedecidas de imediato. Isso é uma coisa que a própria manchete e o subtítulo se desmentem, né? Pois é. Eu não vou cumprir decisão monocrática do STF. Isso é mentira. Decisão monocrática que ele considere que está... Então, tá. É como se falar assim, cara, eu não respeito mulher. Eu não respeito mulher que, sei lá, que rouba o marido. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Os caras simplesmente fizeram manchetezinha. E aí, assim, é impressionante como a Globo, né, cara, que fala tanto de jornalismo, como vocês fazem esses clickbaits tão canalhas, né? Não, igual aquela pergunta maliciosa que a repórter fez pra ele, não sei se você viu. Do feminicídio? Não, que ela fala assim, você disse que vai tirar dinheiro de emendas obrigatórias como saúde e educação pra usar da forma que você quer? Aí o Renan fala, eu não falei isso. Aí ela, não, você falou. Ele, não, eu nunca falei que eu ia tirar dinheiro da educação e da saúde. Aí ela fala assim, não, você falou que ia tirar dinheiro das emendas obrigatórias. Ele falou, não, eu falei que eu ia utilizar as emendas da melhor forma. E aí ele explica, ela fala, então, como saúde e educação. Ele, eu nunca falei isso. Não, é impressionante, elas ficaram cara. a entrevista inteira falando isso. Teve uma hora que o Renan falou, tipo, não, é que eu quero desfavelizar. Elas disseram, então você vai deixar o povo sem casa?
Assim, sim, a gente vai tirar todas as pessoas da favela, tá? Aí a gente vai destruir as casas e deixar as pessoas morando na rua. Gente, assim, é só você pensar por 2 segundos, você usar 2 neurônios, você entende que isso só não faz sentido. Pois é. Meu, ou é burrice ou é desonestidade, porque não é possível. Vamos lá? Parece petista. Isso aqui, sabe o que é isso? Falta de caráter. Eu tenho família. Aqui eu não tenho um funcionário. Meu filho trabalha comigo, a minha esposa faz os cortes, eu me viro pra pagar tudo isso daqui, pra um almofada sentar na minha frente, querendo voto, defendendo o indefensável, fazer showzinho e ainda dizer que eu sou petista. Eu entendo que ele é seu amigo, não tem problema nenhum. Falei, inclusive, eu gosto dele, gostava dele, agora eu já não gosto mais. Porque é óbvio, não tem caráter, me desculpa. Esse tipo de declaração ele desconsidera fato, porque petista eu não sou. Eu não sou do Lula, não sou do Lula, não ganhei dinheiro de nenhum político. Não, nunca vi você falando mal bem do Lula aqui. Acabou, irmão. Nunca vi você falando bem do Lula. Entendeu meu ponto? Senão nem viria aqui. É sobre isso. Agora vamos lá, o povo vai votar. E vou garantir pra você uma coisa: o povo vota em quem o povo se identifica. Ele é forte no Paraná, ele tem muitos seguidores. Ele praticamente tá eleito. Só que qual o preço? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? É sobre isso na minha cabeça. Entendi. Você vai precisar debater comigo. Porque se não for agora, e agora você pode me derrotar num debate, me humilhar publicamente, como o seu time diz, eu sou analfabeto, eu não tenho condições porque eu não tenho um diploma, sou um burrão. Você não, você é até pós-graduado, você é um cara brabo, você é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Você é um outlier, Flávio, você é um cara que tá no 001, tá? Você é aquele cara do meme do QI que você tá com... né, um capuz, você é até misterioso na sua inteligência. Você tem uma aura toda especial, então, tranquilamente, você vai me derrotar. Vamos combinar, por exemplo, um lugar que você se sinta confortável? A Revista Oeste. O que você acha? São conservadores, pessoas que vêm fazer uma cobertura política de direita. Eu volto a falar. Que haja espaço para os dois responderem, eu dou o dobro do tempo que eu puder fazer uma resposta. Então, se eu precisar responder em 5, você tem 10 minutos para responder. Vamos fazer isso, Flávio. Vamos embora, porque assim, o que vai acontecer? Eu vou crescer, e aí você vai precisar debater comigo lá na frente, provavelmente na Record ou na Globo. E aí vai ficar ruim. Então já evita esse problema, já antecipa isso. A melhor coisa é você antecipar. O homicídio do ponto de vista estatístico existe, é relevante, mas todo dia morre coisa de 100 pessoas no Brasil, por volta de 100 pessoas. De 3 a 5 pessoas dessas são feminicídio, violência dentro de casa, etc. Há pelo menos outras 90 e poucas pessoas que morrem por outras razões. Algumas morrem em conflito com a polícia. Um número pequeno, coisa de 15% disso aí. Outras tantas morrem através do latrocínio. Outras morrem basicamente por conflitos entre facções. Nós temos que ter um olhar muito grande para todos esses outros temas, dado que estatisticamente também são relevantes. Eu poderia ali, até dava vontade na hora, falar assim, mas vocês não se preocupam com os outros 90 e poucos que estão morrendo? Né, as vidas negras desses rapazes, mas não é o ponto. Porque do ponto de vista da violência contra a mulher, existe bastante. Mulheres são vítimas muitas vezes preferenciais num assalto à mão armada, que não termina num latrocínio, mas elas vivem com medo. Há muita violência contra a mulher que acontece em casa que não é reportada, que é em alguma medida naturalizada. Então eu preferi por tratar desse assunto e explicar o funcionamento disso dentro do Livro Amarelo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos cortes do Missão. Até a próxima!